Então, para iniciarmos, nós vamos iniciar aqui com o Geraldo, né? O Geraldo Campete Sobrinho, atualmente, está como vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele é responsável pela área de divulgação doutrinária, que contempla as seguintes unidades organizacionais: Refamador, Memória e Documentação, Comunicação, FEB Editora e Comercial. Ele é palestrante, escritor e apresentador dos programas Livros que Iluminam e Entre Dois Mundos, uma visão espírita da realidade da Federação Espírita, da FEB TV. Né? Então, nós queremos agradecer ao Geraldo por estar aqui na hora do Corujão, brindando aí com a palestra sobre as potências da alma. Então, é uma alegria muito grande sempre ter o Geraldo e a dupla, né? O Carlos, o irmão Carlos Campete. E o Carlos, ele é jornalista, a maioria já conhece, com pós-graduação em marketing e MBA. Ele é funcionário aposentado do Banco do Brasil, diretor da Federação Espírita Brasileira e coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da FEB. Ele também é presidente do Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, www.ceesemfronteiras.es, e é membro das comissões de mediunidade de estudo do Espiritismo do Conselho Espírita Internacional. Ele é médium de psicofonia e palestrante. Coautor dos livros Passes à la Luz del Espiritismo e Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades. Autor do livro El Espiritismo ante las Religiones y el Materialismo, Influências em la Sociedade. Desculpe o meu espanhol aqui. Então, são os irmãos Campete, então, vamos nos brindar, continuando com o tema As Potências da Alma, que é a terceira parte, né, que vai falar sobre o amor e também sobre a dor, né, a dor, o amor e a dor, e encerrar, então, esse ciclo de palestras, né, era um seminário, na verdade, né? Então, agora com a palavra, Carlos ou Geraldo. Obrigado, Kemi. Vamos iniciar só rememorando rapidamente, como a gente tinha combinado com o Geraldo, as potências da alma. Leon Denis começa nos apresentando a vontade, e depois ele fala da consciência, como aqui na sequência das potências que ele apresenta, e dentro da consciência ele fala do sentido íntimo que a gente desenvolve, não é? E também trata do livre-arbítrio, em seguida o pensamento e a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Foi onde a gente estava fechando na semana passada. Queria só destacar para vocês do livrinho, não é, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Dentro desse item, ele comenta: não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Então, não há como a gente se desenvolver se a gente não se observa. Ou seja, se não há uma busca do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Então, a verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio, ou seja, o apagar da nossa personalidade para que prepondere a essência. Então, não basta crer e saber, é necessário viver a nossa crença. É preciso que a nossa vida reflita efetivamente aquilo que nós adotamos como parâmetro de vida para nós, não é? E ele diz que o ideal sonhado, aquilo que a gente, né, deseja, a gente precisa meditar nele todos os dias, a hora certa, de preferência pela manhã, quando tudo está sossegado e repousa ainda em roda de nós. Então, a importância, efetivamente, de nós meditarmos sobre o ideal, aquilo que a gente deseja realmente realizar conosco.
E aí ele vai fazer uma recomendação que André Luiz repete depois: sejamos severos conosco e tolerantes com os outros. E termina, né? Vamos concluir com isso aqui, duas coisinhas. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Ai, Senhor, só se conquistarmos isso nessa encarnação já é uma vitória. A felicidade não está nas coisas externas, nem nos acasos, mas somente nós mesmos, na vida interna que soubermos criar. A importância de nos cultivarmos a nossa vida interna, não é? Aí o Geraldo, por gentileza, segue com o amor. Só para colocar desde o início aqui o amor. É o primeiro slide. Exatamente. Quando a gente fala do amor, que Leon Denis coloca como uma potência bonita. O amor é algo assim extremamente desafiador. E eu confesso a vocês que toda vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu me sinto incompetente, né? O amor é algo tão grandioso. E normalmente a gente entende assim, de maneira inicial, como ele coloca, como se fosse um sentimento, esse impulso de um ser que leva a outro ser, né? Com o desejo de se unir a ele, aquele amor que seria um amor mais, né, entre duas pessoas, em que existe aquela atração, é um amor um pouco que envolve a paixão, aquelas coisas que seriam mais comuns, né, que a gente vê numa relação entre dois seres, uma espécie de união que se forma, a gente tem a vontade de estar junto do outro. Mas o amor é um sacrifício que Leon Denis coloca. Amar não é uma coisa simples. Veja lá que na última frase que o Mano pegou, né, da potência, falando da educação, do controle, né, do pensamento, do caráter, a gente conseguir domar isso, é preciso fazer um exercício de esquecimento de nós mesmos. É como se nós estivéssemos, né, renunciando. E o amor tem muito disso. Exige uma dose de renúncia e de doação ao próximo, por isso que é um sacrifício. Nem sempre nós estamos prontos para esse sacrifício. Leon Denis fala que é um sentimento que a gente tem que desenvolver. Diz também que é uma força inexaurível, ou seja, o amor, ele não esgota nunca. Quanto mais a gente ama, mais amor a gente tem para doar. Isso é uma força impressionante, não é? É o princípio da vida universal. O amor é isso. Tudo começa com o amor, não é? A criação divina é um ato de amor. Então, o amor está na base da vida universal. Deus é amor, como define João Evangelista, e ele criou exatamente num ato de amor. Como essa potência ela é, até conversávamos em off com o Mano durante 1 hora nesta manhã, que eu tive a oportunidade de ouvir o meu irmão, né, tão gostoso. Quase gente... duas. Quase duas, você tá vendo? Ele me suportou quase 2 horas, hein, mano? Já tá paciente, tá vendo? E é tão interessante, né? A gente foi conversando e tudo, mas era um diálogo, né? Ele falava, eu também falava, a gente se escutava e fui aprendendo com ele. E colocando a questão, será que esse o amor, né, não deveria estar na base de toda assim, como a potência principal, não é, Romero? De repente a gente fica pensando, hein, Mauro? Será que não seria essa potência principal lá nos estados mais avançados, evoluídos, né? O amor é que acaba respondendo por tudo. Por ora, no nosso estágio, a vontade ela tem que dar uma movimentada, né? Para a gente conseguir ter a base para a conquista das outras virtudes, né? Das outras potências, assim como a humildade é a base para a conquista das outras virtudes, né? Nas bem-aventuranças. Mais ou menos um paralelo que a gente traçou. Então, Deus cria num ato de amor, que é uma coisa muito bonita, né? E nós temos, como é muito rico aqui, nós temos vários tipos de amor, não é?
mano, sobre alguns deles. Deu uma falhadinha, Geraldo. Não estou ouvindo o que você está falando, mano. Você gostaria de falar sobre algum desses tipos de amores aqui que estão Ah, colocados? sim. Pode ser. Quer que fale do amor conjugal? Vamos lá. Vou lá, então. Eu falo amor conjugal e você segue. Bem, gente, a gente encontra em André Luiz, não é, a explicação de que existem vários tipos de relação conjugal, não é? Os tipos de matrimônio. Tem um matrimônio de almas afins, de almas irmãs, não é? E o amor conjugal pode expressar-se de diversas formas. E também existe aquelas ligações necessárias, né, em função dos compromissos do passado, mas que naturalmente também elas existem em função da necessidade do desenvolvimento do amor, para que as criaturas aprendam a amar-se, não é? Para que os seres aprendam a amar-se. Então, o amor conjugal é algo assim, é uma potência, digamos assim. Com base nesse amor conjugal que efetivamente se constitui a família, que se educa os filhos, que se orientam as almas, não é? Que convivem sob o mesmo teto, né? Formando o lar. É o amor conjugal que promove a família, que é a base da sociedade. Por mais que se comente, que se fale a respeito de que a família está se transformando, que alguns sociólogos meio nihilistas dizem que a família está com o tempo contado, nós não podemos jamais acreditar numa coisa dessas, porque efetivamente a família seguirá sendo a base da sociedade sempre, não é? E ao contrário, ao invés de a restrição e que é da família, nós vamos caminhar dessa família que é promovida pelo amor conjugal, que se chama família por laços consanguíneos, nós ampliaremos esse conceito para a família universal, né? E aí o segundo, o amor materno, que está aí colocado, está muito ligado, diz que não há amor maior do que o amor de mãe, não é? Aí, Geraldo, aí você vai explicar se o amor do pai é maior do que o amor da mãe, tá? Eu não vou explicar isso não, tá? Esse é tão Então, interessante. É pra falar, mano. então o amor materno seria a maior expressão de amor que a gente pode conhecer na nossa condição, não é? Evolutiva. E é algo realmente sublime, né? O que uma mãe não pode fazer por um filho. É uma coisa que realmente transcende. E o amor É, filial deveria corresponder, infelizmente nem sempre, né, corresponde ao amor que a gente recebe, né? e você Mas vê, né, é mano, sublime. Pode lá no falar, mano. Evangelho, né, a gente tem aquela passagem tão importante que fala da ingratidão, né? Dos filhos. Filial, né? Seria a maior ingratidão que se pode ter exatamente o não reconhecimento, né, de um filho perante a própria responsabilidade do pai, né? Não retribuir esse amor que recebe, é cobrar, não é isso? Então, seria uma coisa muito negativa essa ingratidão, né, filial, com relação naturalmente aos pais. Lembrando também, né, mano, que a única palavra que o Livro dos Espíritos utiliza para espíritos da nossa evolução como missão, e isso eu me lembro, quem me chamou a atenção pela primeira vez foi o José Carlos da Silva Silveira, nunca mais esqueci. Depois, a única palavra que tem em todo o Livro dos Espíritos para se referir aos espíritos da nossa evolução como missão é a paternidade. A paternidade é uma missão, não é? E a missão é uma razão de existir. Não é que nós sejamos missionários, mas quando nós somos pais, somos mães, sejam filhos nossos do coração, são filhos, né? Quando nós somos educadores também, nós sentimos aqueles que dependem de nós, né? Nós sentimos como esse amor é grande. O amor materno é algo sublime, realmente. Disse que Deus estava assim, claro que é uma história, né? Estava pensando em como solucionar o problema do mundo diante de tanta guerra,
tanto ódio, né? Aí Deus criou então a figura da mãe e tudo ficou resolvido. Porque realmente não há nada igual a um colo, a um regaço de mãe, não é? E aí a gente envolve também o pai, não há dúvida alguma. Né? É tão interessante na nossa família, e o Mano permita que me colocar um pouquinho, que a gente se aproxima. Nós vemos uma família humilde, né? Simples, nunca tivemos muitas posses, e fomos criados assim, na infância e na adolescência, na juventude. Nunca nos faltou nada, mas nós não fomos criados naquele sentido do carinho externo. Não sei se me expresso bem. Por exemplo, o beijo, o abraço, aquela coisa, né, mais de contato, né, sinestésico. A gente não teve, a nossa educação não foi muito nesse sentido. Mas nunca faltou o amor, né? É uma coisa impressionante. Então, o amor ele vai, né, se revelando no respeito, numa educação que a gente vai tendo. O papai, por exemplo, nos educava pelo exemplo, né? Era o exemplo dele de um homem digno, esforçado, tinha, né, as suas dificuldades todas, e depois que conheceu o Espiritismo, ele disse que se tornou outra pessoa, né? E a mamãe sempre muito caladinha, mas trabalhadora, que é uma coisa de doido, né? Até hoje, praticamente nos seus 82 anos, que vai fazer agora em setembro, dia 29, ela continua ativa, não é? Uma coisa impressionante. E o amor filial? Eu queria também, se me permitem, hoje minha filha trocou aqui algumas mensagens comigo. Minha filha mora em Portugal, com a mãe, e ela vai fazer 27 anos agora, dia 31 de julho. E ela tá, mano, assim, eu não compartilhei isso contigo, falei um pouco só com a mamãe, mas não entrei em detalhes, porque a avó sempre fica, né, aquela coisa. Ela está crescendo. Aos 27 anos, ela está crescendo e está se desapegando de uma fase da vida, e ela tem dificuldade nesse sentido. Então, ela revelou um pouco isso, né? Esse crescimento que ela foi colocando. Aí ela diz assim, dado o momento aqui do bate-papo, que é longo, mas há momentos em que eu queria que ficassem para sempre. Sabe, pai? Cada dia que passa, parece que uma parte de mim se perde. Ao mesmo tempo, se renova. Mas parece que novas coisas ocupam o lugar das outras. E nem sempre quero que seja assim. Os anos vão passando e a gente vai se esquecendo de muita coisa. Das pessoas, do jeito, do cheiro, do rosto. Aí eu respondi para ela que esses momentos ficam em nossa memória e podem ser evocados quando deles então nos lembramos. Aí ela continua, a gente sente falta do gosto, do cheiro, da voz. Ela estava sentindo falta um pouco do papai também, não é? No caso de mim, essa distância aí que nos separa de um oceano, não é? Aí a gente sente falta da lembrança, da discussão, do abraço, do amor, né? Aí eu disse para ela que a vida é uma constância de mudanças. Aí ela fecha, dá vontade de ser criança e não ter que sentir nada disso, porque parece como areia, eles vão sendo levados. Eu disse que é um processo durido e bonito ao mesmo tempo, esse do crescimento. Sabe como é que ela fechou, Mauro e Romero? Não quero mais crescer, pai. Não quero nunca ter que eu ver você, mamãe, irmão, Mateus, partirem. Isso, ela estava ouvindo uma música e ela ficou emocionada e tudo, distante, então ela colocou isso. É uma forma de demonstrar o amor, e antes ela tinha colocado, ô pai, como hoje eu sinto falta da sua presença, do seu abraço, de você estar do meu lado. Então, esse amor filial é uma coisa muito bonita, né? Nos dá vida, nos faz nos sentir assim com uma valorização mesmo no sentido da vida. O amor fraterno, vejo que é o amor que nos leva às realizações mais nobres também. O amor futuro será esse amor entre os irmãos, não é? Porque até o amor
conjugal, por exemplo, ele vai se voltando muito mais depois de um tempo de relação, muito mais para essa fraternidade, não é? Por uma amizade, um companheirismo. Por isso que esse amor fraterno é o nosso alvo, né? No futuro. Certamente ele vai ser aquele preponderante, porque todos nos veremos como irmãos. Então, exatamente, frater, né? Vem de fraterno, frater, que significa irmão. Tem também o amor da pátria, não é? Leon Denis fala, e ele tinha um amor pela França muito grande, nós todos temos um pouco desse amor, só não pode, evidentemente, pelo amor que nós temos à nossa pátria, a gente desprestigiar outras pátrias, né? Tem o amor da raça, esse amor de raça também, ele vai, com o passar do tempo, né, se diluindo, talvez, porque a gente tem que ter o amor pelo que nós somos, mas jamais podemos excluir outros, não é? E isso é uma questão muito séria, sobretudo no tempo que a gente está vivendo. Hoje estava ouvindo uma música de infância, da nossa juventude, de evangelização, quando dizia Jesus gosta de você, né? Aí ele dizia assim, Jesus gosta Jesus de quer o seu você, amor. Jesus quer o seu amor, seja você bonitinho, seja como você for, né? É o É um amor amor, sem distinção. distinção, ele só olha o coração, ele só Ele só quer que quer que você, você ame o seu o irmão. seu irmão. Olha que bonito, né? Então não há distinção. No outro ponto da letra ele diz, não importa se a gente é amarelo, né? Se a gente é amarelo, branco, não importa. Deus Se é feio ou sempre, bonitinho, se é feio ou bonitinho, Deus sempre vai gostar de nós, né? Jesus gosta de nós. Então é considerarmos nos irmãos. O amor da humanidade, né? Lembro que Chico, quando umas mulheres lá em Pedro Leopoldo começaram a se envolver e falar da vida do Chico, mas o Chico, um homem muito sozinho, né? Quiseram arrumar um casamento para Chico, tinha vários pretendentes e tudo, e o Chico acreditou, falei, ficou tão triste, falou, mas eu preciso realmente, né? Aí sempre tem a lição de Emmanuel. Aí Emmanuel vai falar para ele, mas Chico, né? A questão do trabalho e tudo e tal. E depois a própria irmã do Chico diz, né, que o Chico, para eles, na família, era uma mãe. É interessante, né? O papel do Chico era muito assim, desse amor maternal, realmente, que ele abrigava todos. E o amor sublime, né, o amor absoluto, é o amor divino. O amor de Deus, né, como Criador para com as suas criaturas, né, do Pai para com os seus filhos. Esse amor universal, um amor maravilhoso. E aqui a gente tem mais sobre o amor, então, né, Cal? Olha que bonito isso. O que você entende disso, né? O Leon Denis fala assim para a gente aprender a amar. Será que a gente não sabe amar ainda? uhum. Pois é. A gente não sabe ainda mais, nós estamos no processo de aprendizado, né? E é muito interessante, aí me faz lembrar do autor do Monge Executivo, em inglês é The Servant, em que ele diz que a gente muitas vezes, para ajudar, fazer o bem para outra pessoa, a gente primeiro espera amar a pessoa, ou seja, a gente faz o bem para aqueles que a gente ama. Mas ele diz que quando a gente faz o bem para aqueles que a gente às vezes nem conhece direito, com o tempo a gente aprende a amar pelo fato de estar fazendo o bem pela criatura. Então, o caminho para aprender a amar é fazer o bem aos outros. É o que a gente deduz, né? James Hunter. Isso. Exatamente. E James é tão Hunter. interessante nesse livro, né, mano, que ele pega aquela pirâmide clássica, né, que você tem desde aqueles mais simples funcionários, né, servidores, enfim, vai subindo até chegar ao céu, né, que seria né, assim, o executivo, né, aquele que é o presidente, enfim, né, é o cabeça da instituição. Aí ele pega a pirâmide, não sei se vocês se lembram, ele vira de ponta cabeça para dizer o seguinte, o céu ele vai lá para os infernos, entre aspas, para poder atender o público, para poder estar na relação direta, quer dizer, o presidente, a pessoa mais importante da instituição, ele tem que sentir como é de fato, né, o contato com as pessoas. E é tão bonito. E é todo baseado o livro na liderança servidora, por isso esse título em inglês, e contam, né, assim, talvez isso não tenha acontecido, mas o pessoal registra. Diz que começou a cair dinheiro na conta do James Hunter, né?
por um livro que era O Monge Executivo. Ele falou, mas eu não escrevi esse livro. Era a tradução para o português, né, que tem nada a ver o título, né, nesse sentido, mas colocaram uma forma metafórica que ficou interessante, né? E era esse aí, O né? livro nos Estados Unidos mal foi conhecido, no Brasil virou best-seller, principalmente por causa do título. É. E teve até desdobramentos, né? Mas é um livro realmente muito tocante. É, Então, diz Leon Denis, para a gente aprender a amar, né, Cal? Que é um desafio muito grande. isso aí. Aprender a amar. Sempre. Isso aí. E o Aí amor é o o resumo de amor tudo, né? de tudo. Que coisa. E o O fim amor é de o tudo resumo de também. tudo. Também. Você vê, o amor é o início de tudo, ele é o resumo de tudo, é o fim de tudo, né? E amar é o segredo da felicidade. A gente às vezes fica pensando, né, como é que eu vou ser feliz? Estava assistindo agora uma entrevista no Provoca, que é um programa da cultura, o Marcelo Tais, e ele entrevistou o professor, diz que é explicador de filosofia, chama-se Clóvis, né? Clóvis, eu não me lembro o sobrenome. Mas ele vai falando de uma maneira tão veemente e tudo, em dado momento ele fala, inclusive, sobre o amor, citando Spinoza. E como é que é aí, Romero, que Spinoza vê o amor, né? É tão interessante que ele coloca o amor é a ideia acompanhada da causa essencial. Então, a gente, o amor pode ser uma ideação, uma coisa que a gente imagina, mas ele, no fundo, ele está na base de tudo, né? Ele é a causa geradora. E é o segredo da felicidade. Mas a gente querendo ser feliz, que acho que é um ponto de chegada, né? Um porto seguro lá na frente, quando a felicidade é cada passo que a gente dá, não é? E aí ele dá um exemplo, esse explicador, esse professor, ele diz que cada pamonha é única, porque ele faz aí uma metáfora. Ele está dizendo o seguinte, né, Romero? Que é tão engraçado. Aí você, cada encontro é como se fosse o primeiro. Olha que oportunidade. Esse momento que nós estamos vivendo aqui, gente, ele é único. Ele não volta. Esse momento aqui, ele tem uma importância muito grande. Por isso que a gente tem que aproveitar, né? Isso é ser feliz. Essa É o convivência. Clóvis, é o Clóvis Barros. Clóvis Clóvis de Barros. Barros. Isso, o Ele professor gosta Clóvis de muito de Barros. pamonha. É. Toda a conferência dele ele fala na pamonha. É. Escreveu vários livros, é uma sumidade, realmente ele... Até a gente estava citando, Carl, aquele que faz aquelas palestras assim, mais formais, tudo, ele é professor, né? Na entrevista ele se empolga em falar e falou muito do pai, né? Ele falou que a vida é o momento em que ele pega um jacaré, ou seja, aquela onda apropriada, né? No momento certinho. São coisas bonitas que vão revelando simplicidade, não é? Mas Deus é o amor em sua plenitude. Olha que coisa linda. E tem uma frase de Leon Denis que está num outro livro, que é o Depois da Morte, na sua parte última, né, que é a quinta parte. Ele fala que a providência é o olhar de Deus sobre as nossas vidas. Então, a providência divina é esse olhar do Pai sobre cada um de nós. E isso revela esse amor em plenitude, não é? Que nos acompanha. Isso que é muito, muito bonito. Antes da gente entrar aqui, eu queria permitir, mano, se você autorizar, fazer o seguinte: o que é o amor para cada um de nós? Eu, eu, eu não sou poeta, mas eu gosto de acróstico, né? E eu fiz um acróstico com amor. Pegar a palavra amor, né? Na vertical, amor. Cada letra dessa pode significar. Começando com A, o que a gente teria? Conceito de amor, né? O que é amor para mim? Diante disso tudo que Leon Denis está colocando. Eu usei a letra A para colocar o amor como sendo alteridade. O amor é quando a gente enxerga o outro, quando a gente vê que o outro existe. O amor é o ágape, que significa amor em grego. É a caridade, né? Conforme Jesus entendia quando falava. Amor
caridade, ágape. Amor também é metanoia. Tem até um livro escrito por um padre católico com esse título, Metanoia. Metanoia significa a mudança essencial do pensamento, do caráter. Antes a gente estava vendo lá como é importante você fazer o trabalho, né, de uma gestão, de um controle sobre o próprio, né, o pensamento. Nós trabalharmos esse caráter no sentido de uma formação moral, né? Então, a metanoia é essa mudança essencial de pensamento, de caráter. É a transformação espiritual. Exatamente o objetivo do Espiritismo é a nossa renovação íntima, a nossa transformação moral, né? Aqui. E também, amor é onisciência. Onisciência é a gente ter a capacidade de saber, mas a gente não vai saber apenas olhando, enxergando para aprender cognitivamente. É uma maneira da gente sentir o que está aprendendo, né? E a gente pode viver isso, nos aproximando de Deus, com o amor que a gente tem dentro de nós, porque Deus está dentro de nós, não é isso? Por isso que o amor também tem a ver com a oração, né? A oração é uma forma da gente se aproximar de Deus. Quando a gente ama, mais próximo de Deus nós estamos. E o amor é resiliência também, né? Resiliência é uma capacidade de adaptação, né, que exige flexibilidade. A gente precisa saber lidar com as situações. E aí entra um ponto crucial, que é a reconciliação, não é? Sobretudo com aqueles que são os nossos adversários, que é uma maior expressão de amor, como está lá no Evangelho, né? O amor ao inimigo. A maior oferta que a gente pode fazer no altar, quando a gente vai fazer a nossa oração, é depositar ali o nosso coração puro, né? Sem mágoa, sem ressentimento, sem melindre. Então a gente precisa se reconciliar com o adversário enquanto está a caminho com ele. Então essa é uma ideia assim mais resumida do amor, não é? Assim, explicando um pouquinho sobre esse conceito tão bonito e que Leon Denis nos traz. Aí vamos para a última, né, mano? Que é a última potência que ele destaca. Só um minutinho, Geraldo. A Pois não. Cris fez um comentário na área de texto, dizendo que os antigos gregos tinham várias palavras diferentes para amor. Ela coloca eros, o amor erótico, ludus, o amor-aventura, pragma, amor de casais que estão casados há muitos anos, e ágape, que é o amor de Deus por nós, o amor incondicional. Okay. E a Isabel disse que doar também pode tirar amizade. No acróstico. Ah, sim, amizade. Com certeza. Amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção, né? E a amizade vem de companheirismo, né? Daquele que está próximo, que está junto, né? E tem muito bonito. Aqui no livro Perfis da Vida, Guaraci Paranavieira traça o perfil do amor, né? Dado o momento aqui, ele diz que o amor é a vida em crescimento, que desdobra o germe latente atraído pelo magnetismo central do amor gerador. E aí ele vai dizer, tudo ama, Deus é amor, afirma João. Quando a criatura humana amar com a profundidade real que a leva a esquecer-se de si mesma, veja, o amor está muito vinculado a essa questão da abnegação, né, da renúncia, do esquecimento de si mesmo, que era exatamente essa expressão que naquele trabalho do caráter, né, que o Mano retomou a partir dali, exatamente Leon Denis coloca a necessidade do esquecimento de si mesmo. Não é o abandono de si mesmo, mas é o esquecimento no sentido do apego, né, se desapegar, se desprender. E aí o seu amor, então, evitará a guerra, libertará as vidas, por ser a força do bem inteiramente livre e saudavelmente direcionada. No amor se iniciam todas as coisas e todos os seres, e no amor se planificarão todas as formas da criação. Aí, né, bem nessa, o que está dizendo Leon Denis, né? O amor é o início, é o resumo, o amor, né, é o fim de tudo. E o Mauro colocou R de renúncia também. Muito bem, vamos para a dor, né? Renúncia é um desafio enorme, né?
tem a ver com abnegação, né? É o esquecimento de si mesmo, renúncia também. Bora lá, mano. Tá cortando, Geraldo. Eu também não estou ouvindo. Você pode então agora, mano, abordar aí, por favor, para nós a questão da dor? Ok. Muito bem. Ele começa, o Leon Denis, fazendo uma afirmativa muito interessante, que para mim foi muito reveladora e ao mesmo tempo consoladora, porque essa questão da dor sempre me incomodou. Quando eu era menino, o Geraldo até comentou alguma coisa, para juntar um dinheirinho, eu saía andando pela cidade com uma caixinha de sapato colocada no ombro para conquistar clientes, para engraxar sapato e fazer um dinheirinho, né? E uma das vezes estava andando pela cidade, tinha uma parada de ônibus bem na frente de uma padaria, e eu ouvi uma freada brusca. E quando eu olhei, o ônibus tinha freado exatamente em cima de um cachorrinho. E o arrastou por 1 metro e pouco. O pobre do cachorrinho estava todo arrebentado. Quando fizeram o sinal, o ônibus afastou, mas já não tinha mais jeito. O animal estava naquela situação. Naquele momento, eu olhei aquilo e pensei, mas por quê? O que esse animal fez? Por que Deus permite que aconteça uma coisa dessas? Eu tinha talvez 12 anos. Só mais tarde, quando eu fui ler Leon Denis nesse trecho aqui, olha, tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Contradição aparentemente horrível, problema angustioso que perturbou tantos pensadores e os levou à dúvida e ao pessimismo. Aí ele diz, o animal está sujeito à luta ardente pela vida. Entre as ervas do prado, as flores e as ramarias dos bosques, nos ares, no seio das águas, por toda parte, desenrolam-se dramas ignorados. Em nossas cidades, prossegue sem cessar a hecatombe de pobres animais inofensivos, sacrificados às nossas necessidades ou entregues nos laboratórios ao suplício da visceração. Aí ele vai seguir dizendo que o animal passa pela dor para conquistar a sua evolução. E aí eu fui aprender que a dor tem várias funções, sendo uma delas a evolução. Provocar a evolução, o crescimento, o desenvolvimento do ser. Então, efetivamente, há esse paradoxo, né? Ele vai perguntar por que existe a dor. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Tá bem? Então, a gente tem muito que aprender, né, sobre isso. Lei de equilíbrio e educação. Nós vamos ver que nós efetivamente, às vezes, se não é a dor, nos acomodamos, não avançamos. E, no entanto, a dor nos impulsiona, né? O papai tinha o hábito de dizer, né, que bendita é a dor, né, Geraldo, que desperta os corações para a vida eterna, não é? Ele normalmente repetia essa frase. Vai lá, mano, pode Bendita comentar. a dor é a grande sinfonia que acorda os corações para a vida eterna. E Emmanuel também fala, né, Cal, que a dor é um constante convite da vida a fim de aceitarmos uma entrevista com Deus. Agora, interessante, Carlos Drummond de Andrade diz que ele faz uma distinção entre dor e sofrimento. Ele diz que a dor é uma necessidade, o sofrimento é uma escolha. Exato. É isso aí. Em dado aspecto também, a Joana de Ângeles, como psicóloga espiritual, ela faz essa distinção entre dor e sofrimento. A dor seria essa necessidade do processo evolutivo, né, como Leon Denis bem destaca. O sofrimento seria fruto das nossas escolhas, do uso do livre-arbítrio. Seria um prolongamento da dor desnecessário, não é? Quando a gente sente a dor para além do que é necessário na evolução, passa a ser um sofrimento por escolha nossa mesma.
Leon Denis, em vários trechos, ele usa como sinônimo dor e sofrimento. Mas existe essa distinção por outros autores que fica bem interessante, né, para a gente poder. Agora fica claro, né, para explicar mesmo. A dor, ela acaba sendo, no sentido da gente atravessar por ela e passar pelo sofrimento, que aí vem as aflições, inclusive, que acabam sendo, não é, repercussões das violações da ordem eterna. Ou seja, toda vez que a gente infringe a lei divina, porque estamos agindo de uma forma que não é a natural, que não é a divina, não estamos seguindo o caminho que seria o espontâneo, a gente sofre com isso. Porque se a lei de Deus está escrita na nossa própria consciência, os desvios, os caminhos ínvios, não é, que a gente percorre, eles vão nos trazer essas dores que passam a ser sofrimentos porque se prolongam desnecessariamente. A gente vai ter que ser submetido, por exemplo, às corrigendas, às provas, né, que têm vinculação ao passado equivocado, faltoso, e aí então entra o contexto da expiação. A expiação ela só acontece porque a gente erra. Ninguém expia o que acertou. Ninguém tem que pagar uma conta que não deve, né? Então, o fato da gente se afligir, sofrer, não é, passar por determinadas situações, na verdade, isso acaba sendo consequências do que nós já fizemos. Não como um castigo, mas como um processo educativo. É um processo não de prisão, mas pelo contrário, é de libertação, não é? A lei de E causa e aí efeito aparece, funciona assim. e aí aparecem outras duas funções da dor, né? A função educação e a função expiação. Não é? Era a função evolução, a função educação e a função expiação. É. E, mano, tem a dor auxílio também, né? Que André Luiz fala, que é uma coisa Isso, muito bonita, exatamente. que é Uhum, aqueles que se colocam voluntariamente diante de um processo, né? Até de sacrifício, para poder auxiliar os outros, não é? uhum, muito bem. E Leon Denis comenta, não é? A dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos. Ele fala aqui da dor física e da dor moral, né? As Uhum. duas. É. Muito bem. E aí tem uma coisa, mano, que me toca muito, que é essa última frase aí. Para mim foi revelador. Eu não tinha até ler a Leon Denis esse entendimento ainda. Então, só fui passar a ter depois da leitura de Leon Denis. Porque a gente fica assim, mas por que que a dor ela é necessária? Veja aqui que ele toma a dor nesse sentido de sofrimento. Porque para o animal ainda irracional, você tem a dor como uma necessidade, não é? Para o ser humano, no que também é o limite, a dor ela é uma necessidade, mas ela passa, não é? Agora, o sofrimento ele pode se prolongar até indefinidamente enquanto a gente ficar alimentando. A dor ela ocorre num processo, por exemplo, de cura, não é? De você se por exemplo, uma enfermidade que vem, né, num corpo, acaba revelando uma enfermidade espiritual. Claro, se depender, você sente dor e tudo, mas aquilo passa, porque ela vai te libertar espiritualmente. É como se fosse uma higienização. Agora, por que que se faz necessária a dor, como ele coloca ali? Acho tão interessante isso, que a gente pode entender mais como sofrimento, isso na interpretação que eu faço, né? Por que que, então, a gente passa por essa dor, sofrimento? Por que que a gente atravessa como ser humano? Se nós já somos dotados de razão, já temos o livre-arbítrio e estamos fadados à felicidade. Por que que a gente passa por isso? Aí ele revela para nós que isso vai acontecer, essa dor, ela vai ser necessária enquanto o ser humano não tiver posto o seu pensamento e atos em concordância com as leis eternas. Vale dizer, enquanto nós não alinharmos mesmo, os nossos desejos, propósitos, as nossas intenções aos desígnios superiores de Deus na nossa vida, a gente vai sofrer. Porque pode até ser que nós estejamos atravessando uma dor,
Mas se nós estivermos alinhados, nós vamos ser aqueles que saberemos passar pela dor. Que aí vai ser uma dor renúncia, né? Vai ser uma dor sacrifício que a gente consegue entender e aí se resigna, não é? E nos deixamos impregnar, então, por toda a potência, a força para superar aquele desafio, a prova que a gente está enfrentando. Enquanto a gente não alinha essa vontade, à vontade de Deus, a nossa, a vontade superior de Deus, nós vamos ficar patinando, a gente vai ficar sofrendo, nós vamos ficar estacionados, nós vamos ficar reclamando, não é? Ainda numa infantilidade espiritual. E isso vai gerar mais sofrimento, porque a gente ainda vai demonstrar que não está preparado, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu acho que é de Buda a frase, o Leon Denis parece que repete em algum lugar aqui, de que a existência, né, é uma espécie de sofrimento cuja função é nos libertar do sofrimento. Ou seja, no próprio desenvolvimento do ser, que o ser se liberta, não é? Uhum. Carlos, você podia repetir a frase, porque o teu som cortou e eu ouvi só um pedacinho. Eu creio que é de Buda a frase, que a existência é uma espécie de sofrimento cuja função Carlos, você paralisou. cortou de novo. Vou repetir outra vez agora, então. Que a dor, que a vida, ou diria, a existência, é uma espécie de sofrimento, não é resultado. Está paralisando direto. Acho que vou ter que escrever. Agora deu para ouvir ou não? Não. Vou colocar na área de texto aqui, tá? Olha. Por favor. A existência, não vou botar pontuação nem nada. Oi. É uma espécie de dor cuja função é nos libertar do sofrimento. Aqui tem um errinho aqui é sofrimento. Agora que você escreveu, deu para ouvir tudinho. Pois é, enquanto eu estava escrevendo, deu para ouvir tudo. Tá vendo? Tá aí, ó. Tudo bem. A internet está falhando bastante. Ok. E é tão interessante, quer dizer, essas agruras, né, os desafios que a gente atravessa na existência material, existência física, elas vão nos levar a uma libertação, né? Vão nos libertar do sofrimento, a dor pela qual a gente passa. Mas a gente tem que saber sofrer, né? Aí é o que está lá no Evangelho, o capítulo 5, lá quando fala bem-aventurados os aflitos, não é isso? A gente vê que vão ser, quão felizes, quão alegres serão aqueles que souberem sofrer, não é? E aí Leon Denis vai falar que pela vontade nós podemos domar, vencer a dor, ou pelo menos fazê-la redundar em nosso proveito, fazer dela um meio de elevação. Então a dor em si, ela não é um mal. A enfermidade, ela não é um castigo, não é? Na verdade é uma bênção, é uma oportunidade da gente exatamente se libertar, da gente avançar, progredir. E aí ele vai continuar dizendo que a ideia que fazemos da felicidade e da desgraça, da alegria e da dor, varia ao infinito, segundo a evolução individual. Aí a gente lembra do texto, né? Mauro, você fez referência, a Leon Denis trouxe também naquele evento memorável, né? Histórico, também Madame Delphine de Girardin. Ela que participou da codificação, escreveu aquele texto sobre a desgraça real, e ela mostra para nós lá, de fato, qual é a verdadeira desgraça. A gente acha que, às vezes, a verdadeira desgraça está na dor, está na enfermidade, está na separação de um ente querido, não é? Na perda.
E ela traz a visão evangélica, né? Na verdade, a desgraça mesmo está na ilusão, no engodo, numa visão ainda muito circunscrita, que nos impede de compreender de forma mais abrangente, não é? Então está no orgulho, está no egoísmo. Tudo isso é a desgraça verdadeira, porque essas chagas vão nos levar ao sofrimento, não é? E aí a gente vai ter que atravessar esses processos doridos para a gente voltar ao caminho correto, né? É toda uma trajetória. Mano, Isso, pois não. tem aqui na área de texto, a Pamela colocou o seguinte: sobre o animal, como ele é tratado pode mudar a forma como ele vai evoluir? É uma pergunta, né? Exemplo, animal maltratado, um ser humano menos esclarecido, não sei se dá para estabelecer essa correlação, sabe, Pamela? Porque o princípio espiritual, né, que habita a condição do animal está em desenvolvimento e está acumulando experiências, não é? E nós não sabemos efetivamente como é que repercute quando o animal é maltratado. O que a gente vê, às vezes, por exemplo, no cachorrinho, é que ele fica traumatizado, mas que o próprio carinho do ser humano pode recuperá-lo, não é? Porque ele fica tanto acovardado como agressivo quando ele é maltratado, não é? Agora, normalmente os seres humanos que maltratam os animais são ainda seres humanos que não deixaram de ser animais, não é? Não superaram ainda essa condição animalesca de agressividade. Agora, mais ou menos o que a gente pode comentar. Não sei se já teria mais alguma coisa a comentar aí, mas tem mais coisa na... Mais alguma coisa aí, Geraldo? Esse negócio da... Estava aqui, Leon Denis, né, na sequência do texto, ele vai dizendo também que, de certa maneira, aqui na Terra, no processo da encarnação, todos nós sofremos, né? É difícil dizer uma pessoa que não passa por um processo, né, de dor e que também não tenha sofrimento, né? Aí ele fala que ele tem que aprender a absorver isso num sentido, e aí me recordei do próprio Divaldo, né, que numa das respostas lá ele estava dizendo que às vezes as pessoas, não sei se foi nesse evento ou foi no outro, ele coloca que às vezes ele sente, e ele chegou até a consultar um psiquiatra para ver se não era uma anomalia, alguma coisa assim de distúrbio, né, mental, porque ele se sente regozijado mesmo no sofrimento. Então, que ele não reclama das coisas. E aí ele tira dali os elementos necessários para o seu engrandecimento espiritual, né? E a gente vê isso muito num passo de sacrifício mesmo, de doação, de dedicação, de abnegação. Então, ele vai dizer aqui que de Homero a Dante, a Camões, a Tasso, a Milton, todos os grandes homens, né, como eles, têm sofrido. A dor fez-lhes vibrar a alma, inspirou-lhes a nobreza dos sentimentos, a intensidade da emoção, e souberam traduzir com um acento do gênio e que os imortalizou. É na dor que mais sobressaem os cânticos da alma. Olha que coisa linda. Se lembra do capítulo 30 do livro Boa Nova? Como é que é o título mesmo? Começa com Maria e acaba de Nazaré, é isso? Maria de Nazaré. Eu nem sei se tem Maria de Nazaré, mas tem Maria, né, pelo menos. A mãe de Jesus. Lembra da cena final? Humberto de Campos vai narrando com tanta beleza aquelas pessoas que estavam sendo subjugadas aos terrenos, aos circos, né, num trabalho de sacrifício ali, e perdiam a sua vida em prol do Cristo e sofrendo, né, aquela coisa toda, sendo perseguidos. Aí Maria já estava desencarnando e ela é recebida por Jesus. Mas antes dela partir propriamente para as altas esferas espirituais, ela pede para passar consolando aqueles que estavam sofrendo em nome do seu filho.
E aí então ela vai chegando em cada um e pede para cante, minha filha. Aí o poder da música no alívio das dores, não é? E aí cantavam para poder aliviar as dores. A gente vê que os enfrentamentos existem, né? Os sacrifícios e tudo, mas é possível superar, né? É possível sair com dignidade, como todos os testemunhos do Evangelho, né, mano? Com exceção de João, que também sofreu uma pena de exílio, mas todos os outros sofreram a morte mesmo, né? Seja pela crucificação, pelo apedrejamento, Paulo foi decapitado, né? Todos tiveram mortes assim urgentes, né? E imagina, no testemunho ali, atravessaram dores cruéis, né? Sem dúvida. Mas se Geraldo, libertaram. o Mauro coloca aqui, o amor e o sofrimento são mecanismos da evolução. Quando um se afasta, o outro se apresenta. Joana de Ângeles. O Charles, ele registrou: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O Mauro, de novo: no mecanismo do pensamento, a dor funciona como um filtro. E o Olavo: Lewis Carroll escreve em The Problem of Pain que a dor é uma forma de nos desafiar e tirar-nos da comodidade, e grande é um progresso, gerando o processo do espírito. A existência é uma espécie... Bom, isso aqui fui eu. Até a dor é a mãe da resiliência, disse a Rita. Ok, Que da área de bonito. texto terminou. Uhum. A É dor é a mãe muito, da muito resiliência. interessante esse conceito, né? Porque realmente a dor nos ensina a gente a se humildar, né? Se tornar humilde, se flexibilizar, se abrir para aceitar muitas coisas. E aí a gente vai se adaptando, né? Vai se adaptando, sabendo conviver com as circunstâncias, as ocasiões, as relações, e nós vamos sempre aprendendo, não é? Bom, aí nós já podemos. A dor é um assunto que nos atrai muito, né? Porque o contrário da dor poderia ser entendido como, né, uma alegria, um prazer, alguma coisa assim, não é? Ou até às vezes a saúde, enfim, poderíamos ter diversos entendimentos. Mas o que coloca Leão Denis aqui é que no sacrifício da dor, todos aqueles que por ela passam e sabem sofrê-la, eles saem com a alma dignificada. É um processo de evolução marcante e crucial, porque pode determinar, inclusive, uma situação, né, assim, definitiva no processo evolutivo do espírito. E aí a gente vê, né, mano, exatamente o que é que a dor nos revela. O que é a revelação? Selecionou esse parágrafo aí, que é muito rico também. Você gostaria de comentar? Sim, vamos lendo, né? A dor não é somente o critério por excelência da vida, o juiz que pesa sobre os caracteres, as consciências, e dá a medida da era do homem. É também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. A melhor será, evidentemente, a que nos conforta, a que diz... Opa, a minha conexão está ruim de novo. Que nos conforta, a que diz por que as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las. Pela dor descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que não se apaga. É tão poético o Leão Denis, não é? Poético. Pois que tem esse caráter filosófico, né? Porque ele escreve com profundidade, e poético porque tem essa beleza narrativa. Ele diz que
que há dessas almas que vêm ao mundo somente para sofrer, né, e ser exemplo de dignificação. E ele diz que a dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos. Olha, é necessário sofrer para nos conhecermos e conhecermos bem a vida. A ação da dor não é menos eficaz para a coletividade do que para os indivíduos. E ele vai apresentar para a gente outra função da dor também, que é a iluminação. Isso me faz lembrar, não é? A gente, nesse momento, sempre lembra de Jesus. Não tinha dívida nenhuma para com a Terra. É o canal cósmico de informação, o governador do planeta. Vem aqui e é levado à cruz pela nossa ignorância. E aí a pergunta, houve sofrimento? Lógico, se antes da crucificação ele vai e fica registrado como aquele momento que ele diz assim, Pai, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra a tua vontade, não a minha. Algumas pessoas pensam, ele estava pedindo para não sofrer, não era nada disso não, ele estava pedindo para que a humanidade não precisasse fazer o que ia fazer para despertar mais tarde através da dor. Diz que se fosse possível, não é, que a humanidade despertasse sem essa necessidade, mas que se cumprisse a vontade de Deus, ou seja, a gente, com o nosso livre-arbítrio, a gente às vezes escolhe o caminho do sofrimento, não do amor para o despertamento. E aí a pergunta, Jesus sofreu? Lógico que sim, sofreu pela nossa ignorância. Agora, esse sofrimento redundou em algum benefício para ele, que já era espírito puro? Sim, ele se iluminou ainda mais, porque a dor nessas condições ilumina. E sentir uma dor muito mais moral, né, mano, do que qualquer questão física. Aí Leon Denis responde aqui, né, nesse sentido, a todos aqueles que perguntarem para que serve a dor, ele vai responder, olha que coisa linda, para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro. Serve para edificar e ornar o templo magnífico, cheio de raios, de vibrações, de hinos, de perfumes, onde se combinam todas as artes para exprimirem o divino, prepararem a apoteose do pensamento consciente, celebrarem a libertação do espírito. E vede qual o resultado obtido. Leon Denis, poeta, a gente quer estar do seu lado, meu amigo. Você com barba ou bigodão não tem nenhum problema. Que coisa linda, né? Que sensibilidade. E aí ele vai dizer, né? Essa revelação pela dor, porque o que a dor nos revela? Ele vai conceituar que a dor não é somente o critério. Olha que coisa linda, a dor não é somente o critério, ou seja, é também o critério por excelência da vida. O critério por excelência da vida é a dor. É o juiz que pesa sobre os caracteres. Então, não é? Sobre a nossa moralidade, da gente ir para o caminho do bem, a formação da nossa essência, né, em termos de caráter, ali a dor vai ser uma espécie de juiz que vai estar pesando sobre esse nosso caráter. As consciências, não é? Por isso que está escrita a lei de Deus na nossa consciência. E dá a medida da verdadeira grandeza do ser humano. Olha que coisa também. A dor que vai dar a medida da verdadeira grandeza do homem. Nós vamos nos medir grandes ou não, grandiosos ou não, se nós soubermos exatamente passar pelo processo da dor. É também, aí ele vai acrescentar, além de tudo isso, é também um processo infalível para reconhecer o valor das teorias filosóficas e das doutrinas religiosas. Aí ele já entra com um cunho mais filosófico na abordagem humanista que ele tem, para poder puxar exatamente para a doutrina espírita, não é? Pela resposta que ele dá. A melhor será a qual? Não é? Evidentemente, aqui nos conforta. Conforto, consolo. A gente estava ouvindo hoje no estudo da Gênese, não é isso? O consolador prometido. Aquele que consola, né? Aquele que coloca no colo, que reconforta. Né? Aqui diz porque as lágrimas são quinhão da humanidade e fornece os meios de estancá-las.
Como o Espiritismo é consolador, não é revelador pelas mensagens, e vai dizer que a morte, né, não é um adeus, mas é só um até breve. E eu me lembro, recordando dessa gurizada toda aí, que a gente está vendo nas palestras, agora começa a aparecer uns meninos de 8, 9 anos, alguns até de menos, tão interessante. Outro dia, numa palestra lá, um rapaz disse, olha, tem meu filho de 12 anos, gosta muito das palestras, ele vive assistindo palestras, menino de 12 anos. E aí, estava me recordando, quando foi o velório do papaizinho, teve uma cena muito interessante. A Marta, que é uma das vice-presidentes da FEB, ela foi com o esposo e o neto dela pediu para ir. Menino de, acho que 10 anos. Pediu para ir e eles permitiram. Ele nunca tinha ido a um velório. Foi a primeira vez. Então ele foi, participou, tudo, estava lá, e depois comentou com a avó. Ele falou, vó, eu nunca tinha participado, isso com as palavras dele e tudo, né? Mas eu gostei muito. Eu gostei de ter ido lá. Porque eu não vi ninguém chorando, vó. Tinha lá o senhor que morreu, mas ninguém estava chorando desesperado. Eu não vi ninguém assim, né, desequilibrado. Isso ele falou com as palavras dele. E ele falou que eu achei mais bonito, vó, foi que falaram que a morte não era um adeus, era só um até logo. Isso é a Gênese, né? O Allan Kardec fala em a Gênese, e a gente estava fazendo descrição nesse momento. Então, isso me tocou muito, porque, veja, um menino, o significado daquilo que aconteceu na vida, aquele menino jamais vai esquecer aquilo na vida dele inteira. Vai ser transformador, não é? Então, que consolo que o Espiritismo nos traz, que conforto, que lágrimas que nos secam, não é? E estanco essas lágrimas. Então, pela dor, descobre-se com mais segurança o lugar onde brilha o mais belo, o mais doce raio da verdade, aquele que nunca se apaga, né? Muito bem. Vamos ver se tem alguma manifestação aqui na área de texto. Charles disse, a dor é a forja na qual nosso espírito divino se realiza. E Luziane Bahia, a dor revela o nosso interior, as nossas necessidades de crescimento. E o Felipe, Leon Denis também dá o exemplo do diamante que, com a ação do tempo e, obviamente, com as transformações sofridas, que podemos traduzir como a dor em nosso meio, se modifica de material bruto para diamante de fato. Seria aplicado ao nosso contexto a iluminação através da dor para o ser humano e sua caminhada eterna em busca da evolução intelecto-moral. Exatamente. Tudo bem. Que coisa linda, né? Mais uma aqui, Geraldo. Só um minutinho. O Mauro colocou agora, acabou de colocar. Todas essas potencialidades compõem os elementos do mecanismo do pensamento na visão da psicologia integral. Uhum. Exatamente. E Joana de Ângeles trata disso, né? Isso que é importante a gente ter essa compreensão que vai nos dando segurança para a travessia, para a passagem pelo nosso deserto. Todos estamos sendo convocados a realizar nesse momento crucial o que atravessa a humanidade, essa aprovação coletiva mundial. E a dor, ela passa a ser um componente necessário, não tem como a gente fugir. A gente não precisa ficar com a dor de cotovelo, né? Gerando sofrimento. Por isso que esse filósofo, né, esse professor, ele estava dizendo exatamente assim, porque você fica perguntando, né? Depois que acabar a pandemia, eu vou ser feliz. Né? Aí ele fala, não, você tem que ser feliz durante a pandemia, vai curtir a pandemia, isso aí tem que servir para alguma coisa, não é? Você vai esperar o depois para ser feliz, nunca vai ser feliz, porque sempre haverá alguma coisa que virá antes do depois. Então sinta o momento agora, mesmo com a dor, se a gente estiver passando, vamos tirar dela a lição para o nosso aprendizado, né? E a gente seguir em frente, se libertar. Esse é o grande processo libertador, né? Da nossa autoiluminação. É uma trajetória muito boa. Ô, mano, nós estamos com alguns outros corujinhas aí, olha, alguns a gente mandou o convite, o pessoal tá firme. Aí a Marcela,
A Mania Luciane, né? Não sei se outros aí também Tava entraram. vendo. Que bom. É muito lindo, né? Deixa eu ver. A leitura de Leon Denis, ela é Tem alguma reconfortante. pergunta no pessoal? Eu queria fazer uma pergunta, não sei se tem que levantar a mãozinha, alguma coisa. É só sobre esse primeiro slide que você botou assim, que o amor é um sacrifício. E aí eu penso que assim, esse sentimento, ele é como uma chave e uma fechadura. Ele, quando você sente, ele é um encaixe, ele é quase perfeito. Ele é leve, ele é natural, ele faz todo sentido. Então, eu estou tendo uma dificuldade de ver ele como um sacrifício, porque quando entra essa palavra, me parece que esse sentimento aí ele já está associado a um resgate. E isso num relacionamento, talvez, como você falou, conjugal ou irmão, sei lá, qualquer relacionamento. Quando entra essa palavra, aí será que é amor? Porque o amor ele é um encaixe perfeito. Mas o sacrifício também é voluntário, Fernandinha. Então, quando a gente vê Leon Denis aqui, ele explica exatamente essa questão do amor-sacrifício. Eu estou tentando achar o ponto aqui, mas ele descreve de uma forma tão bela. Inclusive, Deus, no ato de criar, esses espíritos que vêm em missão também, que se sacrificam, é fruto de um amor totalmente desprendido. E como o Mano falou, eles já não estão sujeitos à lei de causa e efeito no sentido de um resgate, de uma expiação. Não estão nesse sentido. E se doam à humanidade por amor, de fato, e com essa dose de sacrifício, porque não deixam de ser também, digamos assim, ignorados, não deixam de ser não entendidos, não é? E isso gera muita dor, né? O próprio Cristo, a dor moral que certamente ele atravessou, não é? Por conta da incompreensão dos seus irmãos de nós aqui menores, imagina, não é? Como é que não foi? Mas tem Aqui, uma mano, olha, descrição muito bonita. Você achou aí, mano? ele diz assim: acima de tudo, Deus é amor. Por amor criou os seres para associá-los às suas alegrias, à sua obra. O amor é um sacrifício. Deus auriu nele a vida para dá-la às almas. Ao mesmo tempo que a efusão vital, elas receberiam o princípio afetivo destinado a germinar e expandir-se pela provação dos séculos, até que tenham aprendido a dar-se por sua vez, isto é, a dedicar-se, a sacrificar-se pelas outras. Com este sacrifício, em vez de se amesquinharem, mais se engrandecem, enobrecem e aproximam do foco supremo. O amor é uma força inexaurível. Que coisa linda, né? Você vê, a própria trajetória, Fernandinha, ela se compõe de sacrifício. Isso é amor. Sabe onde a gente vai entender isso também? É naquela relação de André Luiz com a mãe dele. Quando a mãe vem visitar e ele começa a chorar as mágoas. E ela então diz para ele: não me tente, meu filho. O meu lado humano quer ouvi-lo. Mas pelo amor, ela tem que se sacrificar ali naquele momento e não fazer nem a sua vontade, nem a vontade do filho. Eu acho que ali é onde a gente vai entendendo. É a renúncia da mãe pelo filho em todas as circunstâncias. Como que isso não é dor? Como que não é sofrimento? Não é? É que eu vi que você leu e vocês estão falando isso, é que o amor ele supera o sofrimento. Então, ele, assim, eu não consigo ver que existe. Sacrifício é renúncia. Sacrifício constitui-se em você renunciar a si mesmo, esquecer-se de si mesmo.
É nesse sentido que se dá o sacrifício. Não é algo que eu estou fazendo contra a minha vontade, que eu estou irresignado, estou revoltado, que estou me sacrificando. Isso não é sacrifício. O sacrifício... Renúncia. Isso é rebeldia. O sacrifício é a renúncia de fazer por vontade própria. Por isso é que o exercício permanente da renúncia divina leva ao sacrifício da própria vida pela humanidade, se necessário for, como tantos fizeram. É a renúncia profunda da alma que coloca todos os valores do coração a serviço dos semelhantes para construir a felicidade de todos. O seu coração não vive mais para si, não consegue projetar desejos para si, pois coloca o amor à humanidade em primeiro lugar. É incansável nos seus trabalhos, multiplica suas forças físicas, morais e espirituais a fim de ser útil sempre. E aí continua. Uma alegria. Alegria, um júbilo. É uma alegria. Exultai-vos. Veja, aqueles cristãos primeiros sendo sacrificados, eles viviam um momento, não é, de um júbilo, de uma alegria anterior, porque estavam se desprendendo, eles não estavam sentindo uma dor física ali naquele momento, não é? Eles já estavam se libertando, não é? Numa atitude mesmo de sacrifício, de doação, de renúncia de si mesmos, não é? É isso. No livro então, olha, as suas dores já não são mais dores. Olha que coisa linda. Exatamente isso. Pois transubstanciou-as na doce alegria de servir com Deus pela alegria dos semelhantes. Nossa, que coisa linda. Como está falando bonito aqui, Walter Barcelos, não é? Aqui no Espiritismo de AZ. Geraldo, Luziane tem a contribuição: o sacrifício pode ser observado como sacro ofício. E o Felipe, exato. Os espíritos puros que já não precisavam retornar à Terra e mesmo assim o fazem para se doar logo. Isso aí. Eles logo que sabem que sofrer virão para o da sofrimento da humanidade. Exato. Eles sabem que vem para o sofrimento. Alcione sabia que ela vinha para o sofrimento e veio do mesmo jeito. Olavo, tenho um membro de minha família. Meu tio, durante 58 anos, cuidou de seu filho excepcional que nunca saiu da cama. E na última, o rapaz veio a falecer. Esse amor nunca foi de dor, mas de resignação e evolução. Porque transubstancia a dor, gente. Elaine, a capacidade de sacrificar-se é proporcional à capacidade de amar. Por isso, muitas mães se sacrificam pelos filhos. Jesus se sacrificou pela humanidade inteira. Olha Outra coisa que eu ia falar é sobre isso que vocês falaram do amor materno e o filial. E aí não tem, olha, não tem como medir. Eu não sou mãe, tá? Mas o que eu posso imaginar de uma pessoa que teve um filho é que não existe um sentimento maior do que esse, como vocês falaram. Agora, o do filho não é o mesmo. Porque o da mãe não tem como superar. E olha que eu não tive ninguém da minha barriga. Mas isso não é possível que possa ser superado. Porque é um negócio tão incrível. É e aí o sublime, filho né? não vai ter esse mesmo sentimento. É por isso que a gente vai exercitando, né, os papéis, as funções. É uma coisa muito bonita. Mas quando você ouve um Divaldo falando da mãe, o sentimento de gratidão, não é? Que é uma coisa impressionante. O amor filial também pode, não é, ser, em certas circunstâncias, no nível, não é, de compreensão, de elevação do espírito, é até comparado. Mas, efetivamente, né, segundo está colocado, a gente comentou no começo, o amor materno é a maior expressão do amor que a gente pode conhecer na nossa condição evolutiva, não é? Mano, é uma coisa linda que você está falando, né? Enquanto a gente vai fazendo aqui essas considerações, eu vou pedir a gentileza de vocês irem anotando aí no chat. Quem quiser, quem não quiser, anota também, por favor, viu, Nanda? Você está aí concentrada, a Cris, ó, está caladinha, né?
por favor, escrevam alguma coisa que seja uma palavra, não vai dar mais do que uma palavra, não, mas que vai traduzir o sentimento que a gente tem nesse momento. Quando a gente está encerrando aqui praticamente, com autorização da nossa chefe mora aqui, a Kemi, ela está ali quietinha, mas ela é quem manda em todos nós aqui, né, mano? Manda até em você aí, vocês se entendam depois. Ela está dizendo que encerra em 6 minutos, tem que estar atento. Aí, tá vendo? Então vamos O pessoal escrever está colocando. O pessoal vai colocando, o mano vai compilando aí, vai trazendo para nós. Olha lá, o Charles disse fraternidade, o Mauro resignação, a Pamela gratidão, a Fernanda gratidão / emoção, a Maristela gratidão, Ludmila paz, Marcela gratitude, Cláudia renovação, Lene gratidão, Kate gratidão, Luziane gratidão, Eliane gratidão, Maiara amor, Tiago reflexão, Rita alegria, Marina gratidão, Isabel questionamento, Guilherme esperança, Nanda conhecimento, a Zilda colocou gratidão, Cris gratidão, Ana gratidão e paz, Marisol gratidão, Vanessa amor, Rafael alegria, Marina Valquíria esclarecimento, Tabata reflexão, Cris gratidão, Romero enlevo. Apareceu mais? Paz. Sim. Gratidão. Olavo conhecimento, Maria e Pablo gratidão e paz interior, Felipe conforto, Arlete gratidão, Gabriela humildade. Como é bom, né, a gente expressar o que a gente está sentindo. Veja aqui no brainstorm, né, foi rapidinho, olha lá, olha. Ainda temos a Lucimar. Lucimar, ainda volta. Alegria de compartilhar. Compartilhar é uma das melhores coisas que tem na vida. Por isso que nós só somos felizes compartilhando. Ninguém é feliz egoisticamente. Caroline, reflexão. Passar, né? Nossa gratidão a todos, gente. Obrigado pela atenção, né? Pela participação, pelo carinho. É contigo, mano. Hoje, conversando com o Mano, estávamos aprendendo com ele, né? A dicotomia entre o termo gratidão e o seu oposto, né? É que a gente, quando agradece, a gente se abre, a gente se sente bem, a gente se rejubila. Quando o oposto da gratidão, que é a reclamação, não é isso? A gente fica, assim, num estado de exigência daquele que está cobrando. Quando nós nos colocamos na posição de quem agradece, a gente está reconhecendo a beleza da vida que Deus nos concede. E aí nós podemos expressar essa potencialidade que anima, então, o nosso ser, das fibras mais íntimas da nossa alma, para dizer de todo o coração: Deus é amor. E nós também somos amor. E a gente pode amar cada vez mais na convivência com o nosso semelhante. E é por isso que Mano e eu, fazendo aqui, porque quando eu era criança, porque eu tinha nascido por último, eu achava-me o mais velho. Então deixe-me, Mano, eu usar desse requisito ilusório para dizer também em nome do Cal e do meu nome que nós amamos todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Eu vou pedir ao Carlos para fazer a nossa prece de encerramento, por favor. E antes disso, né, a nossa gratidão pela oportunidade que todos nós estamos tendo, graças ao Covid, né, de termos vocês aqui nessas últimas semanas, dando-nos essa oportunidade, né, para educarmos mais ainda. E que a dor, né, se a dor nos atingir, que ela seja o alicerce para o nosso crescimento espiritual. Então, obrigada a todos, obrigada a vocês
com gratidão mesmo. E semana que vem, antes que vocês saiam, o Carlos falará sobre relações amorosas no plano espiritual. Então, na semana que vem, teremos o Carlos aqui conosco novamente. Yeah!